tendo perdido todas as formas de fé, Sim. não acreditando em nada. É o ceticismo que leva ao niilismo. É contra isso que nós devemos lutar. Eu tenho uma pergunta legal também, que assim, professor, eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então a gente tá vendo cada vez mais a tecnologia avançando e no estudo você vê muita gente que não sabe ler, não sabe escrever. E assim, a tecnologia tá vindo. Você acha que a quantidade de informação que uma criança recebe hoje, ela tá sendo de pouca qualidade e tá colocando muito na cabeça da criança? A informação por si só é nada. A única coisa que conta é a imaginação. Compreender um fenômeno é compreender como ele muda. É assim que nós entendemos qualquer coisa no mundo. Se não está apenas fitando. Isso é a racionalização retrospectiva. O que é a imaginação? Como é que trabalha a mente? Primeiro, ele se afasta do fenômeno. A imagem é a memória de uma percepção. Para imaginá-lo é preciso não estar percebendo. E aí vem o segundo passo da imaginação. É colocar aquele fenômeno atual, é subsumi-lo dentro de um conjunto de variações possíveis. Nós o imaginamos transformado. E é só na medida em que nós entendemos o fenômeno transformado que nós os entendemos de todo. Senão não há entendimento nenhum. Essa é a imaginação. Então é a capacidade de imaginar a transformação, é a chave da cognição. É assim que nós avançamos. É o que a gente na engenharia chama de mecanismo, o que leva de uma coisa a outra. Não é uma abracadabra, um montão de fatos desconexos que fazem inteligência. Senão, o melhor aluno, mais brilhante, seria o que decorasse a enciclopédia. E não é isso que caracteriza o intelecto. E a escola, ela não ensina a pensar, ela ensina a obedecer hoje do jeito que tá? Menos, né? Porque, de certa forma, o progressismo entrou na educação, mas de uma forma diluída ou vulgarizada. Não nesse sentido que eu descrevi, imaginar a transformação, mas no sentido de facilitar, não? Um democratismo. Nós elegemos como o tutor da nação Paulo Freire, quando deveríamos ter eleito Anísio Teixeira. E muita coisa vai nesse contraste. O senhor fala uma coisa que eu tenho uma certa resistência, porque eu vejo inclusive muitos pedagogos falando, né? Exatamente isso, que a gente precisa ensinar a criança a pensar. Mas eu não disse isso. Perdão. Essa é a retórica popular, por exemplo, a forma vulgarizada dessa ideia. Eu disse, é decompor o conhecimento para pô-lo a serviço do entendimento da transformação. Deixa eu colocar, então, de uma forma melhor. Mas talvez isso, então, realmente esteja sendo compreendido errado. E você vê muitos pedagogos falando, eu tenho que ensinar a criança a pensar e não a decorar. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que do nada, nada vem. Então como que eu ensino uma criança a pensar se não tem nada na cabeça dela? Ela ainda não aprendeu nada. Como eu disse, as capacidades da mente, as capacidades analíticas e sintéticas, a capacidade da imaginação, não se adquirem num vazio de conteúdo, se adquirem lidando com o conteúdo. Mas eu insisto, o que importa em conteúdo não é superficialidade enciclopédica, é o aprofundamento seletivo. Perfeito. Isso sim, profundidade, não superficialidade. E a gente, inclusive, eu vejo pais fazendo isso, especializando suas crianças muito precocemente. Percebe uma predisposição no filho. Essa é uma praga do ensino brasileiro, porque nós não temos no Brasil um ensino universitário geral. Então, um jovem de 17 anos tem que escolher qual é o caminho que vai tomar. Isso é um absurdo. A pessoa não pode escolher com 17 anos o que vai fazer. É vítima de acidentes e das influências acidentais sobre aquela pessoa.
A pessoa tem que descobrir a vocação por etapas e descobrir uma paixão que o inspire. Isso sim. Mas com 17 anos, eu particularmente acho uma boa idade para a pessoa escolher. Só que as escolhas estão sendo feitas antes. Com uma criança com 5, com 6, com 7, o pai percebe uma predisposição. Quanto mais tarde, melhor. Essa é a realidade. É que às vezes você não tem muito tempo, né? Eu brinco e falo que no passado, o garoto com 16 anos estava indo pra guerra. Tava lutando, às vezes, com 17 anos já tinha a família dele. O segredo do ser humano é o adiamento da maturidade. Né? É preservar a juventude quanto mais possível. Sim. Se puder fazer até velho, melhor. Porque essa é a compensação do tempo. Eu, já que sou já um homem velho, eu lembro sempre o princípio de José Saramago, o escritor português. Quanto mais velho, mais livre. E quanto mais livre, mais radical. Eu concordo, mas isso vale, quanto mais velho, mais livre, se a pessoa vem numa ascendência de conhecimento, que não é o que acontece no Brasil. Isso é ligado, esse é um traço intelectual que está ligado a um traço moral. Sim. O segredo da sabedoria, a sabedoria da vida, é cada um de nós saber desproteger-se, baixar o escudo, tornar-se vulnerável às descobertas, às subversões, às reviravoltas. É a única maneira de permanecer vivo. Mas aí como é que o cara vai chegar a um idoso assim, vamos dizer, se quando jovem ele não tem o estímulo nem da intelectualidade nem da moralidade, e ele vai envelhecer sem a intelectualidade e sem a moralidade, ele não vai poder ser livre, muito menos radical. E descrente, né? Tendo perdido todas as formas de fé, sim, não acreditando em nada, é o ceticismo que leva a um niilismo. É contra isso que nós devemos lutar. Pela luta, melhor ter um sonho e desiludir-se do sonho do que não haver sonhado. Sim. Eu sonho com isso que o senhor falou, que a gente tenha uma geração de pessoas idosas que tem um intelecto tão grande que eles vão usar todo aquele conhecimento justamente para radicalizar. Eu sonho com isso que o senhor falou. Sim. Mas voltando para a questão do ensino, o senhor não acha que o ensino, até como se acontece na Ásia, por exemplo, de você aproveitar a plasticidade do cérebro da criança, e agora vamos colocar informação, tá? Vamos colocar informação, você vai, por enquanto, entre aspas, decorar, acredite em mim, eu como professor, porque aí é importante você ter um professor com conhecimento que seja um exemplo. Então acredite em mim, vai decorando, vamos aproveitar o seu cérebro jovem e um pouco mais para frente, aí a gente vai trabalhar o pensamento. Mas você não acha que a base tem que ser um pouquinho decorar? Não. Não? Eu não acho que deve haver esse contraste bruto entre memória e pensamento. Eu acho que deve ser uma relação fluida e dialética. E olha que eu experimentei muita memorização. Eu sou aluno jesuíta. Eu memorava o meu Virgílio, os meus poetas romanos. Decorou as tabuadas. E tinha que declará-los, tinha que declamar todo dia de manhã para os meus professores os versos da Eneida e tal. Então, eu estou acostumado com decoreba, mas não recomendo como a melhor forma de ascensão do pensamento.